pessoal, no meu último encontro com vocês, a gente começou a estudar o magnetismo com o ímã, né? Eu vou resgatar um pouquinho daquilo que a gente falou, para a gente poder continuar, então, a trabalhar o magnetismo, falando do eletromagnetismo. Quando eu falei do ímã, eu disse para ti que o ímã tem a capacidade de atrair. Quem é que o ímã atrai fortemente? Ele atrai ímãs e atrai substâncias que são chamadas de ferromagnéticas. Substâncias ferromagnéticas, que são três, né? O ferro, o níquel e o cobalto. Ferro, níquel e o cobalto. Oi. Isto ele disponibilizou para vocês, né? Isso mesmo. Ele deixou em vídeos lá para vocês. Ferro, níquel, cobalto e aço. São as substâncias ferromagnéticas, essas três, e o aço, que é uma liga metálica. E o ímã repele. Quem é que o ímã repele fortemente? Ele repele ímãs. Ele repele ímãs. Se a gente pegar um ímã, que é uma pedrinha bem especial, né, pra gente assim, e colocar a limalha de ferro é o farelinho do ferro. Colocar limalha de ferro nas proximidades do ímã, a gente vai ver que essa limalha de ferro vai se acumular nas regiões mais afastadas. E essas regiões mais afastadas que interagem mais com a limalha de ferro, né? Porque a limalha do ferro, porque é o ferro bem fraquinho, né? É bem levezinho, então fica fácil de, ao atrair, deslocar para cá. Então meio que gruda nessa região. Essas regiões mais afastadas foram batizadas de polos, são por isso chamadas de polos, sem acento, não tem mais. E como são polos que têm características diferentes, eles foram batizados com nomes diferentes. Um polo é chamado de norte, N, e outro polo é chamado de sul, S. Então tem um polo norte, que a gente vai chamar de N, né? E um outro polo que a gente vai chamar de sul, S. E ao estudar os ímãs, pessoal, a gente tem algumas características do ímã que são eternas, né? Até agora não se conseguiu refutar essas propriedades do ímã. O que a gente tem? Os polos de um ímã são inseparáveis. Polos inseparáveis. Não dá para separar os polos de um ímã. Então, se eu tiver aqui um ímã na forma de barra, com polo norte de um lado e polo sul do outro, se por acaso a gente partir esse ímã ao meio aqui, eu vou ter dois pedaços de ímã, e a impressão inicial que a gente pode ter é que eu vou conseguir separar, num lado só o polo norte, no outro lado só o polo sul. Mas junto do norte vai surgir um polo sul, e junto do sul vai surgir um polo norte. Se fracionar de novo aqui, tentando separar, apartar os polos, né, eu não vou conseguir também, porque eu vou ter lá um pedaço com o norte, um pedaço com o sul, um pedaço com o norte, um pedaço com o sul, mas o que eu vou observar é que junto do sul vai surgir um norte, junto do norte vai surgir um sul, junto do sul um norte, junto do norte um sul. Então, à medida que eu vou quebrando o ímã, eu não consigo separar os polos de um ímã. Então, por isso a gente diz que os polos são inseparáveis. Não tem como se produzir um ímã unipolar com um polo só. Tá? É impossível a gente conseguir um ímã com um polo só, pelo menos com o que se sabe até hoje. Tá? E qual é a outra propriedade básica que a gente tem para os ímãs, né? Quando é que ocorre atração entre ímãs? Quando é que um ímã atrai o outro? Quando eu aproximar polos de nomes diferentes. Quando eu aproximar um polo norte de um polo sul. Quando eu aproximar um polo sul de um polo norte. Vai ocorrer atração entre os ímãs. Os ímãs vão se atrair mutuamente, com forças de mesma intensidade. Lembrem que a terceira lei de Newton continua valendo, mesmo com a pandemia, não teve mudança. O princípio da ação e da reação não foi revogado, ele continua valendo, está valendo aí. E quando é que vai ocorrer a repulsão? Quando é que dois ímãs vão se repelir? Quando eu aproximar dois polos de nomes iguais. Então, a repulsão entre os polos de um ímã
vai acontecer quando eu aproximar um polo norte de um polo norte ou um polo sul de um polo sul. Então, aqui vão se repelir os dois ímãs com uma força F de mesma intensidade em cada par. Então, a repulsão acontece na aproximação de polos de nomes iguais e a atração, polos de nomes diferentes. Isso a gente havia falado na nossa aula. O que pode ter um pouquinho de novidade aqui? E no final da aula passada, não sei se vocês estão fotografando o quadro para mandar para os colegas, né? Sim? Ou para vocês mesmo? É? Já mandou para eles? Obrigado. É para eles e para vocês, né? O que tem um pouquinho de novidade, pessoal, é que todo ímã, ou todo spin, vocês lembram o que é um spin lá da química, não? Spin, não é espinho. Espinho é na biologia. Spin. Spin, que até nome de banda é Spin Doctors. Ó. Nunca estudaram spin na química? Um par de elétrons. É? Ah, tá bom. Então tá. Então vamos. Eu não vou contar como conhecido isso, então. Mas cada parzinho de elétrons, que a gente vai chamar de spin, corresponde a um ímã. Tá? Um polo norte e um polo sul. Então, quando eu tenho um corpo, esse corpo tem uma infinidade de ímãs, assim, uma infinidade de ímãs. Uma infinidade de ímãs. Vamos representar assim, vamos dizer que aqui é polo norte e aqui é polo sul. Tá? Então, aqui tem uma infinidade de microímãs. Isso aqui é uma substância comum. Tá? Isso aqui está não imantado. Não imantado. Agora, veja o seguinte. Se eu pegar esse corpo, que tem esses ímãs assim, e eu aproximar desse corpo um ímã, se pintar aqui uma aproximação entre eles, o norte desse ímã vai atrair qual polo de cada ímãzinho que está aqui? O sul, né? E o sul diz que é a parte sem a setinha. Então, ó, vai ficar tudo assim. Ué? Viu? Então, aqui vai ficar um polo sul grande, aqui vai ficar um polo norte. Ó. Tudo que é sul está apontando para lá, tudo que é norte para cá. E aí, essa estrutura que ficou imantada. Ficou imantada. Isso aqui nós vamos chamar de ímã temporário. É um ímã temporário. Isso só acontece com substâncias ferromagnéticas. Só com substâncias ferromagnéticas. Se as substâncias forem não ferromagnéticas, tá? Não magnéticas, ou diamagnéticas, paramagnéticas, são casos especiais, esses ímãs elementares não se orientam a partir da existência das proximidades de um outro ímã. Só as ferromagnéticas se comportam assim. É por isso, então, que se tu pegar uma tesoura, uma chave de fenda, encostar num ímã, depois tu aproximar a tua tesoura de alfinete, agulha, fica tudo grudadinho na tesoura, atraído pela tesoura. Ou prego, parafuso aproximado da chave de fenda. Agora, se tu tiver essa característica, se está te incomodando, a tesoura encostar ali na agulha, no alfinete, e ficar grudando, está te atrapalhando, basta tu pegar a tesoura, vamos supor que isso aqui seja a tesoura, pega e bate aqui assim. Se tu bate, esses ímãs elementares todos voltam a ficar desorientados e ela perde a sua característica magnética. Tá? É só temporário mesmo. Bom, agora, por que um ímã não precisa estar encostado no outro ímã e mesmo assim consegue atraí-lo ou repeli-lo? Por que isso vai acontecer? Como é que se consegue aplicar força sem a necessidade do contato? O que tem que existir? Por exemplo, a Terra consegue nos atrair, né? Sem que a gente esteja encostado nela. Porque ao redor da Terra e ao redor do corpo da gente tem um campo gravitacional. Então aqui vai existir um campo magnético, um campo de outra natureza, que nós vamos chamar de campo
magnético. Esse campo magnético nós vamos representar pela letra B. Eu vou botar uma setinha porque é um campo vetorial. E como é que vai se comportar esse campo magnético? Como é que a gente vai representar esse campo? Vamos supor que eu tenho aqui um ímã na forma de barra. Aqui um polo norte, aqui um polo sul. Nós vamos ter a representação do campo magnético. Ela é uma representação imaginária, ela não existe de forma concreta, efetiva, como nós vamos representar agora. Tá? Mas nós vamos representar através de linhas. Esse campo magnético vai ser representado através de linhas, que nós vamos chamar aqui de linhas de força. Linhas de força, desculpa. Linhas de indução. Linhas de indução magnética. As linhas de força são as irmãs do campo magnético, são as linhas do campo elétrico, lembra? Lá no campo elétrico, tu tem as linhas que sempre vão ter a orientação indo do mais para o menos, lembra? As linhas de indução magnética que eu vou chamar de LI. E essas linhas de indução sempre vão ser representadas por fora do ímã, indo do polo norte para o polo sul. Sempre do norte para o sul. Sempre do norte para o sul. Elas saem do norte e chegam no sul. Então, saem do norte e chegam no sul. Chegam no sul. Saem do norte, chegam no sul. E por dentro do ímã, elas vão do sul para o norte. Então, por fora é do norte para o sul, por dentro é do sul para o norte. Sempre assim. Sempre assim. Assim a gente vai ter a representação das linhas de indução. Tá, e o que eu ganho com esse tipo de representação? Primeiro, as linhas de indução, como as linhas de força, jamais se cruzam. Nunca vão se cruzar. Onde eu tiver maior densidade de linhas, onde eu tiver as linhas mais próximas, o que isso vai estar implicando para mim? O que vai estar dizendo para mim? Um de cada vez, se eu puder entender. O campo é mais forte. Se as linhas estiverem mais afastadas, o campo é mais fraco. Onde é que o campo magnético de um ímã vai ser mais forte? Nos polos, nas proximidades. Quanto mais próximo eu tiver dos polos, mais intenso é o ímã, mais intenso é o campo magnético desse ímã, certo? Tá aí o vetor campo magnético, como é que eu vou representar? O vetor campo magnético, vamos supor que eu tenho aqui uma linha de indução, tá? Uma linha de indução. Tá aqui ela representada. Se ela tem esse sentido, é porque aqui eu devo ter um polo norte e aqui eu devo ter um polo sul. Se essa linha está por fora do ímã, certo? Ela sempre vai do norte para o sul. Como é que eu vou representar o vetor campo magnético? O módulo, por enquanto, nós não vamos nos preocupar. Por enquanto, aqui. Tá? Qual a direção do vetor campo magnético? A direção do vetor campo magnético vai ser sempre tangente à linha. Vai ser sempre tangente à linha. Deve vir uma crase aqui. E o sentido, qual vai ser? Então, vamos supor que eu queira desenhar o vetor campo magnético aqui nesse ponto, ou nesse ponto, tá? Vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B. Eu vou traçar uma reta que vai tangenciar a linha de indução aqui e aqui. Agora eu quero desenhar efetivamente o vetor campo magnético. Como é que vai ficar o desenho dele? Através do sentido. O sentido vai ser o mesmo da linha de indução, o mesmo da LI. Então, nesse ponto aqui, ó, o vetor campo magnético vai estar representado assim, B em A. E nesse ponto aqui, assim, B em B. Vetor campo magnético tangenciando as linhas de indução magnética. Pois não. Tu não entendeu muito bem quando é que uma estrutura tipo ferro, níquel e cobalto fica imantada. Eu tenho uma estrutura que está assim, com o seu comportamento natural, uma barrinha de ferro. Seus ímãs elementares, cada parzinho de elétrons que constitui um átomo ali, que a gente vai chamar de spin, tá? Corresponde a um micro ímã. Então tem uma infinidade de microímãs num átomo e mais numa estrutura concreta, como uma barrinha de ferro. Só que esses ímãs estão lá, cada um se apontando para o lado que quiser. No momento que eu aproximo um ímã, por exemplo, com o polo norte,
todos os polos sul daqui vão ficar orientados para o norte. Então, eu vou ter sul, 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 sul para esse lado, vai potencializar o sul aqui. E o que o norte vai fazer com o sul? O que o sul vai fazer com o norte? O que polos de nomes diferentes fazem? Atraem ou repelem? Se atraem. Eles vão se atrair. Então, o ímã atrai essa substância, porque é uma substância ferromagnética. E aqui, ó, eu vou ter potencializado os polos norte. Então, aqui eu vou ter um polo norte forte. Então, eu transformei isso aqui num ímã. Só que esse ímã é temporário, porque se eu pegar e deixar ele no tempo, ou se eu batê-lo, esses ímãs elementares vão todos se desorganizar. Só que isso só acontece com as substâncias ferromagnéticas. Não acontece com as outras substâncias, que não são magnéticas. Ficou claro para ti? Tranquilito? Tirou foto aqui, não? Obrigado, Bruno. Bom, sendo assim, eu vou pensar num ímã que já foi muito famoso e que está perdendo a sua fama pelo aumento da tecnologia, né, da ciência, a evolução científica e o aumento da tecnologia e o baixo custo da tecnologia para nós hoje em dia. A bússola. A bússola já foi muito famosa, né? Se tinha a bússola para poder se orientar. Hoje em dia está com o GPS, ficou outro tipo de comportamento, né? E mais outros aplicativos que a gente tem aí para poder se localizar, usando normalmente aí um sistema de rastreamento por GPS, a gente tem uma forma melhor de localização. Mas a bússola era o que se dispunha até então. O que é uma bússola? Não é nada mais nada menos que um ímã muito leve de fácil mobilidade. E ela normalmente é representada assim, por uma agulhazinha assim. Que tem uma extremidade que está pintada e a outra que não. Geralmente a extremidade pintada é o polo norte. A não pintada é o polo sul. A pintada é o norte, a não pintada é o sul. Geralmente, tá? Mas na dúvida, na hora da prova, quando é vestibular, eles colocam qual é o norte, qual é o sul. Certo ou não? Então isso aqui é um ímã. Se eu colocar uma bússola nas proximidades de um ímã, tá? Vamos supor que eu tenha aqui assim, ó. Um ímã na forma de barra, polo norte e polo sul. Eu quero colocar uma bússola aqui nesse ponto, eu quero saber como é que ela vai ficar orientada. Desprezando a existência do campo magnético da Terra. Como é que eu vou poder representar a bússola exatamente naquele ponto? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenhar a linha de indução que passa naquele ponto. E como é que eu desenho a linha de indução? Ela sai do norte e vai para onde? Ela sai da onde e vai para onde? Do norte para o sul. Então ela vai sair do norte e vai chegar no sul, certo? Desenhei a linha de indução ali, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o vetor campo magnético aqui, que é tangente à linha de indução e tem o mesmo sentido dela. Aqui, ó, dele. Tangente à linha de indução, tem a mesma orientação, o mesmo sentido dela, tá? Tá aqui, o vetor campo magnético. Difícil de desenhar o vetor? Não. Tranquilo o desenho do vetor? Tá, e agora como é que eu coloco a bússola? Eu vou desenhar a bússola aqui, ó, exatamente na mesma orientação do vetor campo magnético. Eu vou colocar a minha bússola exatamente em cima da minha seta. Bússola em cima da seta, sempre. Quero colocar uma bússola aqui nesse pontinho, ó. Como é que ela vai ficar orientada nesse ponto? Devido à existência do campo magnético de cima. Vou desenhar a linha de indução que passa por lá, ó. Sai do norte para o sul. Lá naquele pontinho, vou desenhar o vetor campo magnético, que deve ter mais ou menos essa orientação. Desenhei ali a setinha, vou botar a minha bussolinha em cima da setinha. Bussolinha em cima da setinha. A orientação da bússola coincidindo com a orientação da seta. Tá ali, a bússola ali representada. Certo ou não? Facilzinho de fazer? Bom, partindo dessa premissa, pessoal, qual é a maior bússola que a gente dispõe? Desculpa, qual é o maior ímã que a gente dispõe? Não é a maior bússola que a gente dispõe, o maior ímã. Nosso planeta.
Nosso planeta tem ou não tem um campo magnético no nosso planeta? Sim. O nosso planeta é o nosso maior ímã. É o nosso maior ímã. O planeta Terra, mal representado por mim aqui pelo desenho, tem dois polos que são chamados de polos geográficos. Tem normalmente representado nos globos um polo norte, que é um polo norte geográfico, e um polo sul, que é um polo sul geográfico. Se eu colocar uma bússola na superfície da Terra, para onde é que o norte da bússola vai apontar? Para onde é que aponta o norte da bússola? Alguém foi escoteiro aqui, não? Quem é que foi? Fernanda, tu foi escoteira. Escoteira ou bandeirante? Escoteira. Escoteira, Fernanda, show de bola. Para onde é que aponta o norte da bússola, Fernanda? Hã? Quando tu pega uma bússola, ela vai estar apontando para onde sempre? Norte. Ela vai mostrar ali, tipo, eu a peguei bodega, a bússola. ela vai girar. Eu segurei a bússola. Para onde é que ela vai estar apontando sempre? Pro norte. Pro norte. A bússola sempre aponta pro norte. Olha aqui, ó. Se eu tenho uma bússola, obrigado, Fernanda. A bússola sempre vai estar com o seu polo norte apontando para o norte da Terra. Acontece que o norte da Terra não é o norte magnético. O norte da Terra é o norte geográfico. Justamente para poder se orientar pela bússola, o norte da bússola está apontando para o norte geográfico da Terra. Pertinho do norte geográfico da Terra, eu tenho um polo sul magnético. É esse polo sul magnético da Terra que atrai o norte da bússola. Assim como pertinho do sul geográfico, existe um polo norte magnético da Terra, que é quem vai atrair o sul da bússola. Então, os nomes polo norte e polo sul, que vocês conhecem popularmente da geografia, recebem, esses nomes são dados efetivamente, porque quando eu pego uma bússola, o norte da bússola vai apontar para o norte geográfico da Terra. E o sul da bússola vai apontar para o sul geográfico da Terra. Mas norte não atrai norte, sul não atrai sul. Norte atrai quem? E sul atrai quem? Então, bem pertinho do norte geográfico tem um polo sul magnético, bem pertinho do polo sul geográfico tem um norte magnético. Não é exatamente no mesmo lugar. Há um estudo que indica que os polos magnéticos da Terra estão mudando de lugar com o passar do tempo. Tá? Esse comportamento magnético que tem no nosso planeta, ele não é evidenciado em tudo que é lugar. Possivelmente tem a ver com o fato do núcleo da Terra não ser sólido, tá? Não se encontrar em estado sólido. Mas são algumas conjecturas, não tem lá uma confirmação assim direta de por que a Terra tem esse comportamento magnético. Tá? Mas é o maior ímã que a gente tem, é o nosso planeta. Bom, agora se eu tiver aqui assim, pessoal, ó, vamos supor que eu tenho um ímã em forma de U. Um polo norte aqui, quem sabe, um polo sul aqui, ou então que eu venha ter assim, num lado um grande polo norte e no outro lado um grande polo sul. Esse grande aqui é suficiente maior do que o espaço entre os polos, tá? Se eu fosse representar as linhas de indução, como é que elas ficariam representadas na parte externa do ímã? Indo da onde para onde? Do norte para o sul. Então eu teria aqui, ó, indo do norte para o sul, 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 nesta região aqui.
Aqui, ó, nessa região, do norte para o sul, norte para o sul, norte para o sul, norte para o sul, com essa representação. Nesta região aqui, eu vou ter um campo magnético uniforme, que vai ter a mesma intensidade, então o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nas regiões indicadas aqui, ó, eu vou ter um campo magnético uniforme. Um campo magnético uniforme. Onde o vetor campo magnético vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o vetor campo magnético aqui, ó, aqui, 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 tem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Sempre por fora do ímã, apontando do norte para o sul. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Complicado, não? Bom, questão de magnetismo, pessoal, seja na prova, seja numa prova de Enem, numa prova de vestibular, numa prova de colégio, é uma questão que a gente não pode errar, porque geralmente é uma questão que não tem muito que dificultar. Geralmente. Na prática, sempre tem uma forma de complicar alguma coisa que é simples, né? Basta fazer uma questão com maldade. Mas uma questão clássica que a gente tem aí, que é de um vestibular da PUC, tratando de campo magnético, com a bússola, era assim. Vou exemplificar aqui para vocês. Chegou a tirar foto? Não. Sim? Obrigado, querido. Ó, mais um exemplo, então, aqui, um exemplo de questão de prova, tá? No vestibular da PUC tinha assim, ó. Eu não vou saber qual era o polo que estava aqui, se era norte ou era sul, tá? Enfim. E aqui tinha uma bússola. Era assim, era assim, era assim. Sul e norte, pode ser assim. Ele perguntava na questão se, colocando a bússola no ponto P, como ela ficará orientada. Então, se a gente colocar a bússola lá no ponto P, vamos indicar onde é que fica o ponto P. Qual é a orientação? Aí nas alternativas tinha desenho para a orientação da bússola, apontando para a esquerda, apontando para a direita, ladinho pintado para um lado, pintado para o outro. Era isso. E como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber orientar a bússola ali, lá no ponto P? Vamos desenhar a linha de indução, que vai ter que ir da onde para onde? Do norte para o sul. Então, a gente vai desenhar aqui, indo do norte para o sul. Muito mal desenhada essa minha linha, mas enfim. Tá aí, do norte para o sul. Lá no ponto P, eu vou ter que desenhar o vetor, a seta, que vai ter essa orientação, certo? Aqui está o vetor campo magnético. E agora eu vou botar a bússola em cima da seta. A bússola vai ficar em cima da seta com a mesma orientação da seta. Então, está aqui, ó, a orientação que vai ter a bússola lá no ponto P. Era essa alternativa que tinha para a questão. Eu só não sei se aqui era sul, aqui era norte, enfim, mas era o mesmo espírito da questão. Tá? Então, a orientação no ponto P vai ser esse aqui. Como é que eu chego aí? Desenhando a linha de indução, desenhando o vetor campo magnético e colocando a bússola com a mesma orientação do vetor campo magnético. Certo? Outro tipo de questão, pessoal, é aproximou uma extremidade da outra. Se atrair, é ímã com ímã ou ímã com uma substância ferromagnética. Se repelir, é ímã com ímã. Certo? A repulsão sempre garante que é ímã com ímã. Se eu aproximar um ímã do outro e eles se repelem, o que eu posso afirmar a respeito dos polos do ímã?
Aproximei um suposto ímã de outro, eles se repelem. Os polos são iguais, de mesmo nome, é isso? Se eu aproximar os dois e eles se atraírem, eu posso afirmar com certeza que os dois são ímãs? Não, um deles é. Supondo que não tenha força elétrica na parada. Ah, não está eletrizado. Então, se eu aproximo os dois pedacinhos aqui e eles se atraem, não estão eletrizados, é porque um é ímã e o outro pode ser ímã. Se for, os dois polos têm nomes diferentes. Se não for, um é ímã, o outro é ferro, níquel, cobalto ou aço. Certo? Que são as substâncias que são fortemente atraídas pelo ímã. Tranquilinho? Bom, isso aí é um magnetismo, tá, pessoal? Aí aparece um cara chamado Hans Ørsted, que descobre, segundo alguns de forma acidental, segundo outros de forma prevista já por ele, que toda vez que eu tiver carga elétrica em movimento, essa carga vai gerar no espaço ao seu redor um campo magnético. Eu sei que ao redor de uma carga elétrica tem um campo elétrico. Agora, se essa carga estiver se movimentando, ela também vai ter no espaço ao seu redor um campo magnético. Acontece que tu vai conseguir ter uma carga elétrica parada? Tem como manter um elétron parado? Então, como as cargas estão em movimento sempre, tu vai ter um campo elétrico e um campo magnético. Vocês não estudaram as ondas eletromagnéticas ao longo desse ano? O espectro eletromagnético lá, onda de rádio, AM, FM, TV. As ondas eletromagnéticas são oriundas, são formadas a partir de cargas elétricas em movimento. Cargas elétricas em movimento. A gente vai ter a existência dos dois campos. Então, pinta aí o que nós vamos chamar de eletromagnetismo. E eu vou dividir de forma didática para vocês o eletromagnetismo em 3 fenômenos. Tá? O primeiro fenômeno eletromagnético trata da descoberta dele. Esse cara chamado Hans Ørsted descobre que carga elétrica em movimento gera campo magnético. Então, o que eu sei? Carga elétrica em movimento, para nós, é corrente elétrica, se o movimento for ordenado, né? Gerar um campo magnético, gerar o campo E. Então, a jogada vai ser mais ou menos assim. Um bom lugar que eu tenho para colocar a carga elétrica em movimento é um condutor. Trouxe aqui meu fio de estimação. Um condutor, por exemplo, um fio. Se eu tiver corrente elétrica nesse fio, estando o fio nessa forma como ele se encontra agora, que é vertical, ou quase isso, a corrente só pode ir para cima ou para baixo, é isso? Só pode ser para cima ou para baixo. Então, vamos supor que eu tenho aqui um condutor, esse condutor de eletricidade aqui representado, tem uma corrente elétrica que pode estar representada assim, corrente elétrica I. Ao redor desse fio vai surgir um campo magnético. E esse campo magnético vai ter um módulo, vai ter uma direção e vai ter um sentido. Um módulo, uma direção e um sentido. A direção do vetor campo magnético e o sentido, da mesma forma que com o ímã. Direção do vetor campo magnético. Tangente às linhas de indução. E o sentido, o mesmo das linhas de indução. E como é que eu vou desenhar as linhas de indução, então? Como é que eu vou enxergar as linhas de indução ao redor do fio? Através de uma regra chamada de regra dos saca-rolhas. Regra dos saca-rolhas, regra da mão direita. Que funciona com a mão direita. É impressionante isso, né? A regra da mão direita funciona com a mão direita, não é com a mão esquerda. Então, essa é uma dificuldade que a gente vai ter nas questões de eletromagnetismo. Identificar qual é a mão direita e qual é a mão esquerda.
Quando eu falo isso, eu não falo brincando. Tem muita gente que tem dificuldade de identificar direita e esquerda. Se esse é o teu caso, a gente tem a solução. Separa as tuas duas mãos. Teu inglês é bom? Se o teu inglês é bom, como é que é esquerda em inglês? Left, começa com a letra L, né? Coloca a letra L aqui nas mãos. É impressionante, mas a mão esquerda tá com L. Não entendi. Eu procuro o coração. Ah, tu procura o coração, para saber onde é a esquerda e a direita. Quer ver uma outra forma? Se tu não é bom em inglês, coloca a letra D nas mãos. Ó, letra D. Isso é o que parece um D ou não? Não parece um D? Ó, D aqui, pessoal. Ó, D de direita, B de esquerda. Não tem nada a ver, né? B, ó. O D tá na direita. É lá a mão direita. Tu vai separar o minguinho, seu vizinho, o pai de todos, e o furabolo, e vai deixar o mata-piolho pro lado. Assim. É? E quem não tem coração? E quem não tem coração? Não, tá morto pra ti. Tu vai ver na vida que vai surgir alguma pessoa que vai te desiludir amorosamente, vai dizer, mãe, essa é uma pessoa sem coração. Pra ti, ela tá morta. Mas ela continua viva. Walking Dead. Era um zumbi pra ti. É. Bater na madeira pra ti aqui. Pra mim não adianta, porque eu já casei umas 4, 5 vezes, não adiantou nada. Ninguém tinha coração. Eu, coração ardente. Olha que besteira. Então, não sei porque nós chegamos nesse ponto, por causa do coração, né? Então tu acha a tua mão direita, tá? Tu vai separar o minguinho, seu vizinho, o pai de todos e furabolo, vai deixar o mata-piolho pro lado. O mata-piolho vai ficar aqui, ó, com a corrente. O dedão é com a corrente. E os demais dedos vão fazer o quê? Vão abraçar o fio. E esses dedos vão dar a orientação das linhas de indução. Então, as linhas de indução vão ser circulares aqui, ó. Elas vão ser circulares, vão estar ao redor do fio, com a orientação dada pela regra da mão direita. Então, ó, se aqui está a corrente, deixa eu segurar o fio aqui. Se aqui está a corrente, ó, as linhas de indução estão com esse sentido aqui na frente. Indo da tua esquerda para a tua direita. E por trás, indo da direita para a esquerda. Então tem essa orientação aqui. Elas são circulares e tem essa orientação. Ó. Não vou tentar desenhar, porque eu sou péssimo em desenho, né? Mas a jogada seria, eu posso até tentar assim, ó. O dedão está aqui, os demais dedos estão aqui. 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Parece um cacho de banana. Aqui está a mão, tá? Então, aqui está a corrente, aqui é o I, tá? E aqui estão as linhas de indução. Mão direita. Tá bom? Eu ainda volto hoje, né, pessoal, para azucrinar um pouquinho mais vocês nessa manhã, porque eu voltarei ainda ao longo da semana mais vezes, porque na segunda-feira passada me tiraram as aulas que eu teria com vocês por causa do feriado. Imagina, eu passo anos sem vê-los, e aí quando fazem aulas presenciais, pelo menos híbridas, tem um feriado. Claro, o feriado era de finados, né, pessoal? Foi como eu me senti, por não encontrá-los. Mas, enfim, volto mais tarde, tá bom? Vamos fazer um descansinho aí, então.